Olá, meus queridos, é um prazer grande estar com você mais uma vez nessa audiência qualificada no programa Frente a Frente. Hoje não é diferente dos demais programas, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração no final e também uma entrevista fantástica. Fique ligado porque o programa Frente a Frente está no ar. Rastreadores Alcance-Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance-Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance-Sat, Avenida C8, quadra 84, lote 22, número 465, Setor Sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance-Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor Sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Olá, queridos, voltando aqui, estou recebendo nos nossos estúdios o pastor Weder Henrique de Oliveira. Olá, pastor, tudo bem, Pai do Senhor? Tudo bem, Pai do Senhor. Quero agradecer pelo convite, poder participar desse quadro tão importante. Pastor Weder, o senhor é casado, aliás, chamar de Weder ninguém te conhece, né? Henrique. Weder Henrique. Justamente. Mas os mais íntimos chamam de Henriquinho. Henriquinho. Pastor Henrique, o senhor é casado? Casado com a Vânia, há 21 anos de casamento e um casamento saudável e abençoado. E tem filhos? Mateus Henrique de Oliveira e Ana Clara de Oliveira, 2 presentes que Deus me deu. Maravilha. Pastor Henrique, eu queria perguntar para o senhor, porque nós que somos do convívio cristão, evangélico, nós sabemos muito bem disso e eu tenho uma vida ministerial, mas a pessoa que está nos assistindo, nem todos conhecem o que é uma igreja, como funciona. O que é a atividade pastoral? Pastor é uma profissão? Pastor é um exercício dentro do ministério para poder se doar para as pessoas. Ele vive em prol de pessoas, de gente. Então não é uma profissão. Profissão é algo... Profissão, o cara tem carteira assinada e etc. E o pastor vive através de um exercício do ministério, é um ministério. É um dom de Deus. É um dom de Deus, é um dom de Deus, que ele vive em prol de pessoas, de vida. Ele vive não somente para ele, mas em prol, em favor das pessoas. Tipo uma vocação. Uma vocação. Por exemplo, tipo como tem um artista, o camarada desde pequeno gosta de pintar quadro e tal, e desenvolve aquela vocação, outro cidadão quer ser médico, aquela coisa de cuidar de pessoas ali, tratar da saúde, então o pastor é uma vocação, eu até considero como um chamado, além de uma vocação, é um chamado. Chamado específico de Deus para aquela finalidade, para poder, de fato, cuidar de pessoas, cuidar de rebanho. Então, essa é a atividade do pastor. Hoje nós estamos vendo pastor, por exemplo, que o camarada é pastor só em cima do púlpito, né? Existe, às vezes, nós observamos, assim, no âmbito de algum segmento, pastores que, às vezes, torna-se um pastor técnico. É um pastor que, às vezes, ele tem uma fala boa, uma oratória boa, e é um pastor que atua, praticamente, em cima de um púlpito. Mas no bastidor, que é o mais importante, pós-púlpito, muitas das vezes esse pastor que nós estamos aqui citando, às vezes eles não participam lá embaixo, não desce para baixo. Então, o pastor mesmo, de fato, de ovelha, é aquele pastor que ele vai para baixo, desce, vive, relaciona e aplica até mesmo uma vida de sentimento em favor do seu rebanho. Correto. E voltando, até foi bom o senhor tocar nessa questão, pastor, quando a gente fala pastor, porque cuida de um rebanho, Cuida de um rebanho. Um rebanho. Então, esse é o exemplo que Jesus deixou mais clássico em relação a essa atividade. Essa atividade. O que seria, por exemplo, então, o pastor? O que é a atividade do senhor dioturnamente, corriqueiramente, como é que funciona? Eu fico por conta mesmo do rebanho. A gente vive, o pastor, eu tenho costume dizer que ele oxigena, ele respira igreja. Quando nós falamos igreja, não é templo. Às vezes nós
As pessoas pensam que igreja... Pessoas interpretam que igreja... Um templo, uma é um construção. Templo, não é, mas igreja de fato somos nós. Então, o pastor, ele vive, ele respira igreja, ele vive em favor de igreja, vidas, pessoas. Que tem que ter cheiro de ovelha, né? Cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. Justamente. E, por exemplo, mas o que eu quis dizer para o senhor é o seguinte, essa atividade que o senhor tem diariamente, o que é? O que é as demandas do pastor? Conta para nós, por alto. O pastor, ele é envolvido em todas as áreas do ser humano, tanto psicológica, emocional, né, financeira, né? O pastor envolve também muito na área do matrimônio, né, familiar, aconselhamento de filhos, né? Pastor serve para tudo, né? Uma orientação de um negócio. Então, um exemplo, estamos vivendo um momento político hoje, pastor também ele serve para dar uma orientação política, para que nós, na qualidade de igreja, de um segmento, nós venhamos então assim, a nortear para poder até mesmo nos colocar lá os nossos representantes. Então, o pastor ele serve para todas as áreas na nossa sociedade, que é de fato a igreja. Como o senhor está falando assim, o casal, né, orientação, por exemplo, o casal está com problema ali de relacionamento, o pastor vai lá aconselhar. Aconselhar e... Quanto chamado também, né? Quanto mais, a maioria das vezes se intensifica mesmo um aconselhamento pastoral, se intensifica mais em favor de um casamento, de uma vida, de um relacionamento que a dois, que às vezes está uma turbulência. Então, nós atuamos praticamente 70% de um conselho, de uma orientação pastoral em favor de uma vida do matrimônio, em favor de um casal que às vezes estão vivendo uma turbulência matrimonial. Entendi. Porque o senhor deu vários exemplos aí, na questão sentimental, na questão financeira, na questão da saúde e tal. Só para ser mais específico, por exemplo, quando na área da saúde, procura o senhor? Procura. Nós oramos a Deus em primeiro lugar. Para Jesus curar. Para Jesus curar, oramos a Deus, intercedemos, cremos que Jesus cura, que Deus opera. Mas tem coisa mais urgente. Tem coisa que é mais urgente que está, né, também a cargo do Estado, da saúde. Nós encaminhamos, levamos para o hospital, orientamos, né, para poder a pessoa então alcançar um outro recurso, que de fato também a medicina foi Deus que deixou. Né? Um propósito e projeto de Deus. Exatamente, nem tudo é Jesus vai curar. Nem tudo é Jesus. Ele cura todas as enfermidades, mas não cura todos os enfermos. Então a gente canaliza aquela pessoa também a uma consulta, a um exame, né, a receber uma orientação de um profissional qualificado na área da saúde. Correto. E nós voltando àquilo que o senhor estava falando, por exemplo, sobre pastor em cima do púlpito, pastor. É lógico que cada um tem um estilo, né? Tem um estilo, a gente não está aqui para censurar ninguém. Por exemplo, tem pastores que são presidentes, que presidem vários pastores. Tem pastores que são mais técnicos, né? Como nós estávamos falando, conhece muito da palavra, inclusive vai gente de longe para ouvir ele. E eu lembro também que existe pastor da nossa época, dos meus avós, dos meus pais, então que tem uma família sacerdotal. Eu lembro também que tinha pastor que teve época aí que era totalmente analfabeto de pai e de mãe, né? De pai e de mãe. Sabia escrever o nome, porém era um instrumento de Deus. Mas a filosofia querido, né? Era querido. E a filosofia que eles tinham, às vezes, uma ideia, é que a letra mata. Eles trabalharam muito aquela ideia. O espírito vivifica, mas a letra mata. Mas no conhecimento que nós temos ao longo dos anos, que nós temos que ser pessoas preparadas para poder relacionar com essa sociedade hoje. A sociedade que vivemos hoje é uma sociedade totalmente informada e preparada. Um exemplo, as igrejas que nós pastoreamos, existe lá hoje médico... Mas voltando para o pastor que eu estava falando, assim, desse pastor que tinha uma cultura local, porém não tinha cultura de 3 décadas atrás, não tinha de 40 anos atrás, exatamente. Ele tinha, por exemplo, um conhecimento da palavra de Deus, mas não conhecia, inclusive não sabia nem ler. Justamente. Por exemplo, mas essa pessoa, eu tenho relatos de que era muito usado por Deus e que Deus usava e que tinha um rebanho muito grande que acompanhava. Eles tinham um relacionamento com Deus no âmbito espiritual e a gente sabe que Deus sempre operou e vai operar. Então eles não tinham assim aquele preparo, aquele conhecimento vasto que hoje a gente tem mecanismo para nos dar esse suporte, mas nessa qualidade de pastor eram homens totalmente informados dentro da palavra de Deus. No que tange a palavra de Deus, eram pessoas informadas e também sobressaiu bem para a sua época, né? Sobressaiu muito bem na sua época. Na época não tinha informática, não tinha nada, né? Esse conhecimento. Na realidade, hoje a coisa está muito avançada, né? Pastor, e o que é o conselho que o senhor dá ministerial para
como pastor, para essas pessoas que me assistem aqui, nos assistem, aliás, sobre a palavra de Deus, sobre o que é um pastor, para elas ficarem mais atentas. Pastor, ele é um instrumento de Deus aqui na terra. É um homem que vive em favor da obra de Deus. É um homem que vive para poder orientar pessoas, abençoar pessoas, interceder pelas pessoas. E também aquilo que eu já disse no início, para poder relacionar com pessoas, trazendo uma orientação. Nós vivemos numa sociedade hoje assim, muito turbulenta, uma sociedade que cada vez mais está se distanciando de Deus. Então nós, na qualidade de pastores, quando nós estamos arrebanhando as pessoas, as ovelhas, nós trata daquelas ovelhas e começa a dar para elas um norte, uma orientação para nós podermos chegar no céu. Qual que é o objetivo nosso? Né? Qual que é o objetivo da igreja? É chegar no céu. Eternidade. Né? Eternidade com Deus, né? Viver eternamente com Cristo. Então essa é a nossa orientação que nós passamos. As pessoas não devem querer viver somente para essa vida. O apóstolo Paulo falou que nós não devemos esperar por Cristo só nessa vida. Porque se nós aguardar para Ele só nessa vida, somos os mais miseráveis homens. Então nós vivemos hoje como se Cristo vai voltar a qualquer momento. Estamos aguardando Ele a qualquer momento para nós podermos ser arrebatados e viver eternamente com Ele. Outra coisa, por exemplo, nós estamos vendo agora nesses últimos 10 anos, 15 anos, muito pastora. O que a Bíblia fala sobre pastora? A pastora, ela surgiu de uma época para cá e ela veio sendo rebocada pelo fato de o pastor. Então ela veio sendo nomeada praticamente através até mesmo de um codinome. Uhum. Não é o pastor, mas também tem a esposa do pastor, que é a pastora. E de fato... Mas e quando tem um caso de uma pastora que não Muito bem. Aí de fato, de lá para cá, emplacaram isso no nosso meio, né? Uhum. Emplacaram a ideia da pastora e foi reconhecida, né? Lógico, foi reconhecida. E deram espaço para essas mulheres, para essas pastoras trabalhar. E nós enxergamos, eu não posso responder pela maioria, mas eu enxergo, meu ponto de vista, que elas têm toda a condição de atuar como um pastor. É um exercício, é um ministério também, é um chamado para ela também. E tem feito um excepcional trabalho. Então, eu acredito que é um chamado também. Uhum. Né? Um chamado, diversas mulheres de Deus. Na verdade, biblicamente, a gente vê história, por exemplo, de Rebeca, dando água para os camelos, cuidando do rebanho. Exercia também, né? Então, assim, desde a antiguidade, as mulheres também ajudavam no trabalho. Exercia o seu papel. Então, a maioria da sociedade, às vezes, não consegue, assim, entender. Né? Nós vivemos uma sociedade muito machista. Machista, né? Mas eu reconheço isso, eu reconheço o trabalho, eu conheço pastoras que de fato são uma ferramenta, é um instrumento de Deus mesmo e tem feito um trabalho excepcional, tanto como qualquer outro pastor. Não sei se me falha a memória, mas Lucas capítulo 6 fala que Susana, esposa do procurador principal na época de Jesus, servia Jesus caminhando com ofertas e apoiando o ministério. Quer dizer, as mulheres, né? As mulheres. E aliás, ninguém foi lá no túmulo dele depois que morreu, a não ser as mulheres. A Maria Madalena foi a primeira, né? Então, para você ver, não foi os homens. Depois chegaram lá Pedro e demais apóstolos de Jesus correndo para certificar o que ela tinha noticiado. Então, as mulheres, ela se destaca. Hoje, principalmente no século XXI, tem muitos pastores também que as mulheres deles ajudam tanto como pastor. Talvez até mais. Tem uns que ajudam até mais, né? Que ela sobressai, segura. Às vezes, ela se dedicou mais. Tem umas que são caladinhas, mas que apoiam o pastor. Justamente, né? Um exemplo. Eu conheço mulheres que elas se dedicaram tanto no ministério que elas se prepararam dentro de uma formação psicológica, uma formação na área da pedagogia, para poder auxiliar o pastor e tem feito um trabalho tanto quanto o pastor. Agora vamos voltar para outra questão pastoral aqui. Eu sou testemunha viva disso e fui criado nesse meio que nós estamos falando aqui. O pastor, durante anos, ele cuidou muito das ovelhas e esqueceu de cuidar da sua casa, né? Nós temos sérios problemas desse jeito, né? Teve esse male no século passado, praticamente, há 3 décadas atrás. Nós que viemos de lá para cá, nós às vezes presenciamos uns fatos desses. O pastor aplicava, né, todo o seu tempo em favor de igreja, de família, de vidas de outras pessoas, esquecia da própria casa. Mas eu quero lembrar o senhor que não é só pastor, não. O senhor pode observar que a maioria dos políticos de carreira separaram, perderam as suas famílias. Empresários governadores também, que passam por esse estado, que casamento é só fachada, casamento é só uma sociedade, deputados. Eu conheço muitos, eu não vou falar porque por não ser deselegante. Mas assim, isso fala que a pessoa talvez dedicou tanto à carreira
Que abandonaram a família. Que abandonaram a família. É. E o maior bem é a família. E as pessoas, por exemplo, filhos que foram deixados de lado, né? E que cresceram com traumas, na verdade, traumas, abandonado pelo pai. Eu conheço um filho de pastor que ele é traumatizado com crente, com pastor. Ele vivia dentro de casa, a gente tem testemunho disso aí também. Ele vivia no rebanho, no reduto, mas de fato não tinha relacionamento. Né? A igreja também é relacionamento. Né? O pastor, ele tem que ganhar primeiro, ele tem que ter primeiro os seus. Mas que não sei se foi Pedro que falou, como é que eu vou governar a casa do senhor se eu não consigo governar a minha casa? Minha própria casa. Então, é um desafio grande, né, pastor? É um desafio grande. Nós temos que começar primeiro a pastorear a nossa própria casa, a nossa própria família. Eu tive um estudo agora, há pouco tempo atrás, que é um estudo sobre liderança, e nós sobressaímos com um assunto lá que o líder tem que ser primeiro líder de si mesmo, depois líder de sua própria casa, de sua própria família. Agora, como que um pastor quer liderar, quer ser líder, sendo que não é líder nem dentro da sua própria casa? Então, não tem nem os seus como Outra liderar. pergunta interessante, pastor, é o seguinte: nós estamos vivendo agora uma época que esse negócio de pastor e igreja banalizou, né? Banalizou. Nós somos de uma época mais antiga que tinha aquele respeito. Tinha um respeito, outra coisa. Igreja era Assembleia de Deus, Universal, Deus é Amor. A Universal também é até mais recente, né? Presbiteriana, Batista e tal. Hoje existe templo de tudo que é culto, de tudo que é gente. E, aliás, o termo pastor ele é até uma forma pejorativa. Né? Hoje é uma forma pejorativa e tem um detalhe também. Parece que está ficando para trás o ser pastor hoje. Parece que, assim, olhando com uma visão mais ampla, existem pastores que eles não querem mais ser pastores. Então, eles estão assim, querendo um título, na verdade. Às vezes é um apóstolo, às vezes é um reverendo. Né? Eu estava numa reunião um dia desse que lá tinha uns 3 reverendos. Eles direcionavam a fala, eu quero falar com o reverendo tal, o reverendo tal. Às vezes, ele, na verdade, ele se intitula aquilo mesmo. Eles próprios se intitulam. A glória dele, o deísmo dele é muito maior do que a própria função. Justamente. Sendo que o chamado de Deus para a vida de o indivíduo, na condição de uma pessoa individual, é para ser um pastor de rebanho, de cuidar, de zelo, né? Aquilo que, de fato, nós iniciamos o programa falando que o pastor dá-se a ideia de poder cuidar de um rebanho. Então, e hoje não tem mais isso. Às vezes quer mais uma posição, um título formal, do que, às vezes, a atividade, o exercício do ministério. Correto. Deixa eu te falar outra coisa que me veio à cabeça aqui agora, é o seguinte, que na realidade a Bíblia ela nos ensina que Deus não dá cargo para a pessoa, dá carga, né? Dá carga, na dá verdade. Responsabilidade. Então as pessoas, na realidade, hoje eles querem cargo. Eles querem cargo. Quer posição. Quer posição, né? E na verdade é um encargo. Na verdade se torna até um encargo, não é um cargo. Então às vezes a pessoa quer um destaque, né? Estou dizendo sobre a questão das igrejas que têm surgido por aí. Não estou dizendo das nossas tradicionais. Eu li um texto hoje de João 13, que Jesus lavando os pés do discípulo, ele falou assim, o exemplo que eu quero deixar para vocês. O maior exemplo foi esse. Né? Eu tenho até uma ideia sobre aquilo lá, que foi uma das últimas reuniões de Jesus, que Jesus quis falar com os seus discípulos e chamaram eles e organizaram eles. Quando organizaram eles ali, de repente Jesus aparece com uma bacia d'água e uma toalha cingida. Aí de repente falou, não, eu vou lavar os seus pés, eu vou dar o exemplo de servir. Então o pastor, na verdade, qual que é a ideia de ser pastor? Está para servir. Né? O pastor veio para servir quem? Um rebanho, servir pessoas, vida e também orientar a vida, assim como nós iniciamos o programa dizendo. Perfeitamente. É um debate muito importante porque eu ando preocupado, aliás, nós do Ministério andamos preocupados porque hoje nós vemos muitos títulos de igreja, né? Tem umas igrejas que tem uns títulos que é chamativo, outros até acho que banaliza muito o evangelho. Igreja do Santo Cuspe de Cristo. Não funciona, é um absurdo. É um absurdo. A Bola de Neve, que é uma igreja... No Rio de Janeiro tem a igreja da prancha. Da prancha. Eu estive lá. Tem a igreja a Bola de Neve, por exemplo. Bola de Neve é uma igreja, inclusive, muito conhecida. Mas, assim, as pessoas não sabem o que significa isso, né? Não sabem. Bola de Neve. Hoje nós temos uma igreja em Goiânia que tem um movimento grande chamado Casa, né? Casa. Diz que não é para ser chamado de igreja. Inclusive, tem até o movimento agora dos chamados desigrejados, né? Pois é, então tem se banalizado isso aí, tem depreciado o evangelho, na verdade. Na minha concepção, o evangelho tem se depreciado. O que o senhor, na essência do evangelho, a essência pastoral, o conselho que o senhor dá para nós encerrarmos sobre esse assunto aqui, aí? Não, eu falo assim, está em relação a título, em relação ao ministério pastoral, resumindo tudo, o que o senhor me daria Sobre essa questão dos igrejados, esse tipo esse assunto que nós estamos falando aqui, às vezes a pessoa tenta tudo no mundo lá fora e não dá certo. De repente ele vai tentar a vida de ser pastor, pensando que o ser pastor é uma opção de vida.
E não é opção de vida. É uma profissão. O ser pastor Como é um fosse... chamado, é como se fosse uma profissão para eles. Mas ele tenta tudo lá fora, né? Um concurso público, uma profissão, de repente não deu certo. Ele, não, então eu vou ser pastor. Então, de repente, surge com essas ideias aí desse tipo de igreja, com esses rótulo congregacional que tem se explodido e pipocado por aí afora. Então, igreja e ser pastor é um chamado de Deus, não é uma opção de vida. Na realidade, tem muitos movimentos que começa grande, mas depois termina desaparece também, né? Justamente. E o pastor, ele continua, tem uma sequência, Uma sequência, né? Tem uma paciência, vai tranquilamente, né? Porque, para quem entende e tem chamado, o ser pastor, o ministério, é para nós, enquanto nós durarmos aqui na terra, é para a vida toda. Não é para amanhã, depois da manhã logo se encerra, não. É para enquanto durarmos na terra. Então, essa é a essência do evangelho, né? É aguardar a volta de Jesus até que ele chegue, né? Como diz a Bíblia. E o principal foco do pastor é o amor, né? O amor. É o amor às ovelhas. Orientando sempre os irmãos a amar um ao outro e orientando sempre os irmãos a amar o próximo como a si mesmo, né? Perfeitamente. Pastor, é muito bom, o debate é muito bom, muito salutar, para clarear para as pessoas que nos assistem em casa que a vida pastoral, resumindo, ela não é uma profissão. A vida pastoral é uma vocação de Deus na pessoa, como médico, não é isso? Como médico, como médico, policial. Como um policial, né, que tem a vida, gosta da carreira militar. Como advogado também, Exatamente. É uma profissão, né? Exatamente. E muito honrada, né? Honrosa e honrada, né? Nós pastores, nós fazemos um trabalho para o Estado, um trabalho sem custo nenhum para o Estado. De, às vezes, recuperar vidas, orientar vidas, que aquelas vidas, olhando para o outro lado, deveria estar... Era o curso natural que deveria estar extraviado, dando trabalho para o Estado. E nós acolhemos essas pessoas e colocamos... Tira o drogado da rua, o ébrio, e colocamos dentro da nossa sociedade e caminhamos com essa pessoa para bem da sociedade. Certo. Olha naquela câmera ali, pastor, e deixa uma palavra de final aí de bênção para a vida dos nossos ouvintes aí. A palavra de Deus que eu deixo para vocês hoje é que vocês aproximem-se de Deus. Né? Tenha Jesus no coração, tenha Deus na sua vida, busque a orientação de Deus, porque Deus é sobre todas as coisas, sobre nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livramento, te prospera a sua vida espiritual. Deus abençoe em Cristo Jesus a todos que estão nos assistindo nesse dia de hoje. Queridos, fica ligado aí que eu já volto com a palavra ao seu coração. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance Sat, Avenida C8, quadra 84, lote 22, número 465, setor sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Queridos, voltando aqui, eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração, e ela está interessada aqui em João, capítulo 13, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, verso 7. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. O que Jesus estava fazendo aqui, nesse capítulo 13, numa das últimas reuniões dele, antes dele ser preso e ser conduzido ao Calvário, ele reuniu os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele tirou a roupa de cima e cingiu-se com a toalha, colocou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E ele lavando os pés, falou: esse é o exemplo que eu estou deixando para vocês. E quando ele lavava os pés ali, Pedro falou assim: o senhor não vai lavar meu pé, Jesus. Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele assustou com aquela questão, falou: Senhor, então não só os pés,
mas lave-me o corpo inteiro. Ele falou assim, aquele que já é lavado por mim não precisa lavar de novo o corpo inteiro, mas sim só os pés. O que Jesus queria dizer com aquilo? Jesus estava deixando um exemplo ali sobre humildade e sobre o dever dos líderes evangélicos, dos líderes que pregam a palavra de Jesus, cuidar dos pequenos, né? Porque o ato de lavar os pés na época de Jesus era um ato cultural, que quando o camarada chegava, caminhava muito tempo, chegava na casa, porque lá na região do Oriente, por exemplo, muito quente, muito calor, chegava na casa de uma pessoa e alguém servia ali uma bacia e lavava os pés, né? Era um ato de recepção, um ato de cuidado. Mas aquele exemplo que Jesus estava dizendo ali era diferente ainda. Jesus estava dizendo que era dever dos seus discípulos, daqueles que seguem Jesus, de cuidar das pessoas, a começar dos pés, ou seja, dos caminhos que essa pessoa está trilhando. De preocupar com qual caminho que os meus liderados estão trilhando. Então Jesus deu esse exemplo. E ele deixou uma frase muito importante, dizendo assim, o que eu faço agora não sabes, mas você compreendê-lo-á depois. Sabedoria é algo subjetivo e interior. Agora, a compreensão a gente adquire através dos nossos sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Sabedoria também ela vem do alto, ela vem de Deus. Tanto é que nós temos o livro de Provérbios. O Provérbios quer dizer livro da sabedoria. Sabedoria quer dizer não só sabedoria humana, mas sabedoria de Deus. Então, Jesus estava dizendo, o que eu faço agora você não sabe, mas você vai compreender depois. Ou seja, tem muita coisa acontecendo na sua vida, você que é salvo, você que é um cristão, você que é uma pessoa que busca a Deus, talvez você não está entendendo nada, mas lá na frente você vai entender o significado daquilo que você está passando hoje. Né? Você que está ouvindo essa palavra, talvez você não está entendendo nada, mas depois você vai observar o resultado dessa palavra no seu coração. Então Jesus tem uma palavra para hoje para você, para agora para você. Mas ele está dizendo, o que eu faço agora você não sabe, mas você vai entender depois. O que eu estou fazendo aqui é o que Jesus ensinou, querendo lavar os seus pés, querendo que você tenha uma nova caminhada, querendo que a sua vida, a sua trajetória de caminhada seja uma caminhada com os pés firmes, com o caminhar diferente, em caminhos diferentes. E ele próprio disse que ele era o caminho. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele quer que nós tenhamos pés firmes, ele quer que nossos pés estejam sobre a rocha, como diz o salmista do Salmo 42, Salmo 40, né? Firmou os meus pés sobre a rocha. Então Deus quer que nós tenhamos um caminhar diferente, uma vida diferente, num caminho diferente, projetos diferentes. E ele está dizendo para você, o que eu faço agora, você não sabe, mas você vai entender depois, que essa palavra, ela vai frutificar no seu coração. Quando você joga a semente na terra, você não sabe nada do que vai acontecer, mas daqui a pouco aquela semente morre e começa a brotar e produzir frutos e frutos excelentes. Essa é a palavra de Deus ao seu coração, que você venha produzir frutos, que você venha crescer em Cristo, que você venha crescer através dessa palavra. Amém? Deus abençoe você pela audiência qualificada e eu te aguardo até o próximo programa. Mas antes eu quero orar com você. Curve a sua cabeça se você pode. Pai, eu te agradeço pela vida que me assiste agora. Por essas vidas, Senhor, que ouviram a Tua palavra. A Tua palavra que salva, que transforma e que dá vida ao mais vil pecador. O Senhor deu aquele exemplo tremendo de humildade com aquelas lideranças ali, lavando os pés. E nós estamos lavando aqui os pés dessas pessoas através da Tua palavra. João 15:3 diz, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Que essa palavra venha lavar, ó Deus, a trajetória de vida dessas pessoas. Que essa palavra venha, Senhor, produzir frutos e frutos excelentes para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.